Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Depois nós vamos lá para Mateus também. Nós vamos ver que Jesus, a gente sempre fala, Jesus ele nasceu, ele veio para esse mundo para mudar, a vida de quem recebe ele como Senhor e Salvador. Ele veio para mudar situações, para mudar a história, para mudar vidas. Ele não veio só para dar uma tapeada, uma ajeitada, Mas só que nós vamos ver aqui que desde que ele nasceu, ele começou a mudar vidas já. E teve gente que teve que passar um estreito aí quando Jesus nasceu. Então nós vamos ver isso daqui, depois nós vamos fazer uma comparação com a nossa vida hoje aqui. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículo 1. E diz assim, E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. Então César Augusto era o imperador de Roma nessa época. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Antes da gente entrar aqui no versículo 8, vamos fazer um entendimento aqui. Então, como eu falei, o César Augusto era imperador de Roma, e o Cirene aqui diz que era governador da Síria. Então foi decretado que todo mundo tinha que se alistar. É como se fosse um censo, como é feito hoje. Só que hoje os recenseadores vêm na nossa porta com um aparelhinho, guiado lá pelo GPS, é coisa rápida. Naquela época, eles tinham que ir até onde era marcado o censo. E aqui, está dizendo, e subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Da onde eles moravam, até onde eles tiveram que ir para se alistar, para passar pelo censo, dava isso mais ou menos 145 quilômetros. Então, o que o José fez? Colocou a Maria lá num carrão, com ar-condicionado, Pegou pista dupla, para chegar rapidinho. Colocou ela no lombo de um jumento, grávida, quase na época de dar luz. 145 quilômetros para pessoas normais, num lombo de burro, era 3 dias de viagem. O dia assim, eles começavam a viagem antes do sol nascer e viajavam até o sol se pôr. Então, em 3 dias chegava. O que aconteceu? Maria grávida, então tinha que parar mais vezes. Quando eles chegaram lá, todos os lugares que tinha nas hospedarias, onde eles podiam se hospedar, estava tudo lotado já. Quem foi chegando primeiro, foi chegando nos lugares lá, foram se instalando. Quando ele chegou com a Maria lá, não achou lugar nenhum para ele se hospedar. Ela grávida, o que ele fez? Achou lá um estábulo, alguém ofereceu, olha, tem um estábulo ali, se você pudesse instalar ali, se der certo para você, pode ficar à vontade. Então, olha o que diz aqui. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, ou seja, o primeiro. Jesus era o unigênito de Deus, o único. De Maria era primogênito, ou seja, o primeiro. Ela teve mais filhos depois dele. Envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então ninguém falou assim,
sua esposa está grávida, pode ficar aqui, fica você com ela aqui no quarto, aqui que eu vou me virar por aí. Não. Cada um olhava para si ali e eles tiveram que se virar. Então imagina comigo, vamos voltar aqui, 145 quilômetros uma mulher grávida, no lombo de um burro, tendo que parar para tomar água, para ir no banheiro, né? Todo o processo que uma pessoa grávida precisa, todo o cuidado que ela precisa. Então, como eu falei aqui, Jesus ele não veio ao mundo, né, para ajeitar a situação de ninguém. Eu já falei sobre isso. Ele veio para mudar histórias, para mudar situações. A primeira coisa que ele fez aqui foi mudar a história da mãe dele e do José. Então, lembra que eu falei, eles tiveram que passar por um estreito aí? Imagina o sofrimento dela aqui, Mas vamos seguir adiante para a gente ver aqui. No versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Vai comigo agora lá em Mateus, capítulo 1. Vamos entender uma coisa aqui que muita gente pensa que é assim, que é dessa forma, e o pessoal que monta presépio aí monta dessa forma, e nos comerciais de TV é falado dessa forma, é desenhado dessa forma. Vamos agora aqui no versículo 18. Vamos ver como que Mateus registrou isso. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então aqui, antes do casamento propriamente dito, um ano antes, os pais dos noivos se conversavam, né, era o costume da época, e era combinado, então, olha, meu filho vai casar com a sua filha, certo? Então eles lá decidiam lá o tal de dote, e um ano depois, então, que era o casamento propriamente dito. Então a pessoa estava prometida uma para a outra, já estavam com compromisso. Depois de um ano, então, tinha a celebração do casamento, dali, então eles saíam juntos das festas, né? Da festa eles saíam juntos para a casa deles. Só aí então que eles iam se conhecer realmente ali. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então aqui, ó, o José, como era justo, de repente ele chegou um dia lá e ela falou para ele: olha, eu estou grávida, e agora? E ele podia tornar isso público, ele podia falar: olha, a Maria me traiu, eu quero o divórcio, antes mesmo de concretizar o casamento. Mas o que ele fez? Ele colocou no coração: eu vou sair de fininha, de madrugada, eu desapareço, a culpa vai cair em cima de mim e ela sai limpa da história, vamos dizer. É isso que ele pensava, porque na ideia dele ela havia traído ele, né? Só que o Espírito Santo veio, visitou José ali e revelou para ele que ela estava esperando um filho que foi gerado através do Espírito Santo. E aqui diz, ó, José despertou então do sonho e fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Por isso então, que agora ela foi junto com ele para o alistamento. Eles já estavam prometidos, ela estava grávida, o casamento não tinha acontecido ainda, tornou-se público que ela estava grávida, né? Mas, como estava prometida por José, então, ela foi junto para o alistamento, só que ainda não chegou o dia do casamento em si. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, ela e José não haviam se deitado ainda. Eles não haviam se conhecido. Então aqui já derruba aquele negócio que os irmãos falam por aí, que Maria continuou virgem, morreu virgem, é virgem até hoje, né? Porque quando Jesus nasceu, acabou-se a virgindade de Maria. Agora que nós vamos entrar aqui no que eu falei, vamos ver a diferença do que é desenhado, do que é ensinado por aí, ó. 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes aonde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes apareceu. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto do Oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Olha o 11. E entraram na casa, e acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui que está o ponto que eu falei para os irmãos. Como que é na mente do povo aí? Nasceu o menino, estava na manjedoura, vieram os reis magos, chegaram ali, se prostraram diante da manjedoura e abriram lá os tesouros e deram presente para Jesus. Não. Quem foi no momento lá foram os pastores que estavam ali. Eles chegaram lá, quando eles chegaram, o menino já tinha mais ou menos ali 2 anos. Jesus já era um menininho de 2 anos ali, aproximadamente. Por quê? Eles viajavam a pé. Eles vieram do Oriente, lá do outro lado, seguindo a estrela. Quando eles chegaram ali que eles encontraram, ó, aqui está dizendo, ó, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra.
Olha o 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: do Egito chamarei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, ó, por que ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo? Que é o tempo de idade que tinha Jesus agora. Então, é ensinado para o povo aí, que quando Jesus nasceu, vieram os magos do Oriente, chegaram lá diante da manjedoura, se prostraram, ofertaram presente para eles ali, para o menino ali, né? Lá no estábulo, lá onde Jesus nasceu. E não é assim. Então, tem muita coisa ensinada aí fora, né? Isso é um exemplo simples, mas tem muita coisa ensinada que é fora da Bíblia aí. E por isso que tem tanta gente que acha que está salvo já, que acha que está tudo certo, e que se Jesus voltar para ela hoje, ela não vai. Amém? Mas ó, eu estava falando lá no início, Jesus ele veio para mudar a história, né, de toda a humanidade. E ele já começou aqui, ó, a mudar a história da mãe dele e do pai dele. A Maria, uma jovenzinha lá, que vivia com a família dela, né? A vida dela ali, normal, de boa, ela era ensinada, então ela seguia todos os princípios, tanto que Deus olhou, procurou e achou nela a pureza que ele precisava, para a pessoa que ele precisava, para fazer com que Jesus viesse ao mundo. Ele entrou aqui no mundo, em forma humana, né? Da maneira que a gente conhece aí, que todo mundo sabe. Mudou a vida dela já de cara? Mudou. Ela ficou grávida antes do casamento, quase foi abandonada pelo marido que estava prometido para ela antes de se casar. Teve que viajar daí uns dias, já grávida, quase no ponto de dar luz, 145 quilômetros no lombo de um burro, para ir se alistar junto com José, porque aí já estava consumado que eles seriam marido e mulher, porque ela estava grávida e todo mundo achava que era de José. Embora eles não tivessem tido a cerimônia ainda, mas ela teve que ir junto, fazer o alistamento. Lá, ela teve que ir se alojar ali num estábulo, onde tinha animais ali. Quando ela deu à luz, ela teve que pegar o filho dela, embrulhar ele e colocar lá no coxo onde os animais comiam. Então, o José foi lá, limpou bonitinho, forrou lá com capim, como a gente sabe que é, e colocou o filhinho dela onde? Lá naquele coxo, onde os animais comiam. Então, depois aqui, ó, o menino já com 2 anos, né, eles estavam em casa, parecia que estava tudo certo. De repente, chegam os reis magos, deixaram presentes ali para Jesus. Quando eles foram embora, foram para outro caminho, porque o Herodes queria descobrir onde que estava esse menino, porque ele queria matar, porque todo mundo falava que era o rei dos judeus. Então ele interpretava: vai tomar meu lugar. O que eles tiveram que fazer? Deixar a vida deles agora que estava estável, tudo certo ali entre família, né? José, Maria e Jesus tiveram que sair dali e fazer o quê? Montar no lombo do burro de novo, de noite, sair fugido dali, deixar tudo para trás e ir para onde? Para o Egito. Então, Jesus veio realmente para mudar a vida de todo mundo, para mudar a história da humanidade. Só que, para mim e para você hoje, quando Jesus nasceu para mim, o dia que eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, para cada um aqui foi assim. O dia que Jesus nasceu na sua vida, o dia que você abriu o coração para Ele. Só que eu conversava com uma pessoa ontem, e até a pessoa falou para mim: nossa, eu achei que ia ser tudo diferente, que não ia mais ter problema. Eu também achei.
E muita gente acha, nossa, agora aceitei Jesus, pronto, agora vai mudar tudo, não vou mais ter problema. Tem até um irmão que um dia ele falou para mim, irmão, quando eu me converti, eu achava que não ia mais ter problema, que Deus ia entrar com providência em tudo. Ele falou, de repente, eu tinha um comércio, eu comecei cheque para lá, cheque para cá, não, porque Deus vai honrar. Ele falou, 40 dias depois, irmão, eu estava com o nome sujo, e eu não sabia o que eu fazer. Ele falou, então, eu aprendi que não era assim, da pior maneira. E realmente não é assim, não é, Jesus não falou que ia ser um mar de rosa, né? Ele falou, vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo. Só que agora, o que a gente tem? A gente tem a capacidade de lidar com os problemas de uma maneira diferente, porque a gente sabe que Deus está do nosso lado, né? O que aconteceu então aqui? Como eu estava falando, ele mudou a vida? Mudou. No primeiro momento eles tiveram o quê? Tiveram aflições. Maria saiu da casa dos pais lá, agora ela estava saindo fugida para o Egito, depois que o menino estava com 2 anos. O José, que era um carpinteiro, que a gente sabe, agora ele teve que deixar tudo para trás, pegar ali, fazer uma trouxa de roupa, colocar no lombo do burro e sair fugido com ela e com o menino. Ficar lá no Egito até o Herodes, esse aqui era Herodes o Grande. Teve vários, porque Herodes era a posição que ocupava. Então esse era Herodes o Grande, e ele era conhecido por ser terrível. Se ele invocava lá que ele ia matar, ele fazia carnificina, pelo que eu estava estudando lá. Então todo mundo tinha medo dele. Até teve um poeta lá, uma pessoa que deixou escrito que era melhor ser um porco de Herodes do que ser uma pessoa do reino dele. Porque isso quer dizer o quê? Ele tinha mais compaixão com os porcos dele do que com as pessoas. Então Deus foi lá e falou, pega o menino, pega a mãe dele aí e vai para o Egito, fica lá até eu falar. E isso acontece comigo e com você. Aconteceu comigo e continua acontecendo às vezes. De repente parece que está tudo certo, parece que organizou tudo, está tudo certinho, de repente Deus vem aí e dá uma direção e a gente tem que sair da zona de conforto de novo. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Contra principado e potestades, e que o nosso inimigo não dorme, não descansa, e que ele conhece tudo o que está escrito aqui. Então, quando a gente relaxa, se acomoda, pode esperar que já já vem a surpresa. Então a gente não pode se acomodar. Mas como eu estava falando, né? Ele veio para mudar? Veio. Mudou minha vida? Mudou. Mudou a sua vida? Com certeza, eu creio que mudou. Senão os irmãos não estariam aqui, né? Mas cuidado, porque de repente pode o seu inimigo investir contra a sua vida e você pode ter que, às pressas, sair da zona de conforto. Então não relaxe, amém? Deixa eu me localizar aqui de novo. Vou ler aqui o 16, ó. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Aí eles ficaram lá por algum tempo. Então no 19 agora fala assim, morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então,
O que eu aprendo com tudo isso aqui? Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você, né? Ele mudou a nossa situação, ele verteu todo o sangue dele. Mas nós não estamos livres das investidas de Satanás. Como eu falei, Jesus nasceu na minha vida o dia que eu aceitei Ele. Na sua vida, quando você aceitou Ele. Eu vou usar aqui a Kelly como exemplo. O dia que nós tivemos lá um dia inteiro de luta espiritual, em 5 pessoas, lá na casa dela. Lembra, Kelly? Aquele momento que você caiu de joelhos ali, ó, e falou: Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Você lembra disso? Você caiu de joelho ali, ó, você estava exausta, molhada de suor, de lutar o dia inteiro ali, né? E 5 em volta de você lá. Naquele dia, naquele instante, quando você fez isso aí, Jesus nasceu na sua vida. Amém? E Ele tem crescido na sua vida, correto? Assim como Ele fez na minha, faz na dos irmãos. Se você relaxar, cruzar os braços, o que você acha que vai acontecer? O diabo vai prevalecer de novo. Então você tem que lutar diariamente, todo dia, matar a velha criatura todo dia, porque se você deixar todo dia, aquela Kelly de antigamente e volta a governar a sua vida. É o que o seu inimigo espera, que você deixe aquela velha Kelly voltar para que ele possa acessar novamente a sua vida e te destruir, né? É assim comigo, é assim com todos os irmãos, é assim com quem vai assistir esse vídeo, é assim. Se a gente baixar a guarda, ele vem e ele arrebenta. Amém? Então, cuidado. Lendo a Bíblia, a gente aprende que Jesus, com 12 anos, depois, ele foi pregar para os... Ele estava lá no templo, pregando para pessoas que eram muito mais entendidas do que ele. Só que ele não tinha assumido o ministério dele ainda. Uma pessoa, um profeta, uma pessoa só podia assumir um ministério com 30 anos. Então, a Bíblia para depois de falar de Jesus aqui. Com 12 anos, a Bíblia para de falar dele. Ele vai aparecer depois quando ele foi batizado por João Batista. Depois do batismo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Que a gente sabe. Depois disso, aí ele começou a chamar os discípulos ali. Quando ele chegou lá na festa, lá em Caná da Galileia, que ele transformou a água em vinho, que a mãe dele foi lá pedir para ele fazer alguma coisa, lembra o que ele falou? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Faltavam uns dias ainda para ele completar 30 anos, para ele poder assumir o ministério dele. Então, às vezes, no decorrer da nossa vida, dá até a impressão que Jesus desapareceu. Ele nasceu no dia que eu aceitei ele vem crescendo, mas tem dias na nossa vida, tem hora que parece que ele desapareceu, não parece? Ou será que é só comigo? Parece que a gente ora e não é ouvido, né? Não parece? Mas não, ele está ali. A presença dele hoje na nossa vida é pelo Espírito Santo. Quando ele morreu, morte de cruz por cada um de nós, o que ele fez? Ele falou: eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Quando a gente passa pelas águas, o que acontece? O Espírito Santo, que caminhava com a gente, agora passa a habitar dentro da gente. Então essa é a marca. Agora, se a gente relaxar, se a gente não cumprir com o que ele espera da gente, a gente está abrindo a porta para o nosso inimigo. Amém? Então, Deus trouxe essa mensagem no meu coração hoje, assim, simples, mais como um ensinamento, né? Como um alerta aí, do que como mais um aprendizado sobre o nascimento de Jesus. Há alguns pontos que às vezes tem pessoas que não sabem, não conhecem. Cabe a nós ensinar as pessoas, né? Mas Deus trouxe isso no meu coração. Desde quando Jesus nasceu, desde quando ele foi concebido, ele já começou a mudar a vida das pessoas. Mas no início aqui, foi para pior. Ou será que a Maria estava achando bom o que ela estava passando? Será que o José estava achando bom o que ele estava passando? Mudou para pior. Num primeiro momento parece que piorou as coisas.
Então, talvez aconteça comigo, talvez aconteça com você, ou está acontecendo, eu não sei. Deus conhece a vida e o coração de cada um, né? Talvez esteja acontecendo isso, talvez a gente, na nossa caminhada, a gente tem dias que desanima, né? Acontece alguma coisa que parece que tá fora dos planos, não era para acontecer, né? Não estava desenhado assim. Então, fica o alerta aí. Nem não vai ser só dias bons, maravilhosos, perfeitos. Vai ter dias que vão acontecer coisas que não tá naquilo que a gente está esperando, né? Não está do jeito que a gente espera que acontecesse. Mas mesmo nesses dias, Deus está presente. E Ele nos dá o escape, Ele nos dá as armas necessárias para a gente escapar das armadilhas de Satanás. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Fique com essa palavra no seu coração. Fale com Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe, esse alerta, meu Deus, que falando para cada um de nós aqui, que o Senhor mandou, meu Deus, o seu Filho Jesus para cá, para mudar a história da humanidade. E assim como nós vimos aqui, desde quando Ele foi concebido, Ele já começou, meu Deus, a mudar a história das pessoas. Mas num primeiro momento, Senhor, aconteceram coisas aqui que não eram agradáveis, que não era aquilo que as pessoas esperavam. Mas o Senhor Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições. Então, se tiver, meu Deus, acontecendo algo com alguém aqui, que não é aquilo que a pessoa esperava, de repente, algumas situações têm deixado, meu Deus, ela entristecido, ele entristecido, ou tem feito ela desanimar na caminhada dela, Senhor, em nome de Jesus. Através dessa mensagem, o Senhor veio nos falar hoje, que mesmo nesses dias, mesmo nesses momentos, o Senhor estará conosco, nos dando, meu Deus, a ferramenta necessária, nos dando, meu Deus, a direção, nos dando, meu Deus, o escape para as armadilhas de Satanás. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque até, meu Deus, nas pequenas coisas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, então, em nome de Jesus, aquilo, meu Deus, que o Senhor tem em particular com esse meu irmão, com essa minha irmã, que não cabe ser colocado em público aqui, revela, meu Deus, para ela ainda hoje, para que ela saiba, meu Deus, o que o Senhor tem preparado para ela, em nome de Jesus. Você diga amém e graças a Deus. Amém, irmãos?